Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, como é de costume, tá show? Antes de mais nada aí já deixa seu like aí para estar ajudando aqui no trabalho do BetGreen, né? Não esqueça de meter o dedão no like aí para fortalecer o conteúdo e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, fechou? E para maiores informações sobre o Grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem interesse, tem alguma dúvida, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível e tirar todas as dúvidas aí que você tem sobre o Grupo VIP, fechou? E nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter campeonato da Singapura, campeonato francês aqui da terceira divisão, né, jogo importante, campeonato da Arábia Saudita, campeonato francês Ligue 1, campeonato da Irlanda, né, a divisão Premier, campeonato inglês Premier League, campeonato português e Brasileirão Série A. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do campeonato da Singapura, né, a Premier League, né, primeira divisão aí da Singapura, jogo entre DPMM que joga em casa contra o Tanjong Pagar. Esse jogo que acontece 9h15 da manhã. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui antes de mais nada. A gente vai ver o DPMM vem de uma sequência boa, né? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Está em sexto lugar com 32 pontos. 43 gols marcados, 54 gols sofridos, né? Um ataque efetivo, porém uma defesa bem vazada. E o Tanjong Pagar, que é o visitante, é o último colocado. Só venceu 3 jogos até o momento, né? 19 derrotas, né? O último colocado aí isolado, né? 13 pontos, né? O penúltimo, para vocês terem noção, tem 25 pontos, né? Então 12 pontos de diferença, né? A equipe que mais levou gols no campeonato também, né? 90 gols sofridos em 26 jogos, né? Uma média aí de mais de 3 gols por partida, galera. Troço absurdo, né? E 28 gols marcados, né? Então um jogo muito bom para gols, cá entre nós. Acredito aí que é um jogo interessante para a gente focar no mercado de gols e até mesmo no ambos marcam, né? Então a primeira opção para esse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de 2,5 gols na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-2 casa, 3-2 para o DPMM. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter o Campeonato Francês Liga Nacional, que é a terceira divisão, né? Reta final, a gente vai ter o Nantes jogando em casa contra o Nimes. Jogo que acontece 2h30 da tarde, jogo onde eu vejo favoritismo total do Nantes para vencer, né? Especialmente que a equipe está brigando aí para poder subir e automaticamente também para ser campeão, né? É primeiro colocado aí com 58 pontos, está bem próximo aí de subir para a segunda divisão, né? Logo em seguida tem o Le Mans aqui que está com 54 pontos até o momento, né? Também vai fazendo uma ótima campanha e querendo ou não ainda não garantiu, né? De forma matematicamente o seu acesso, né? Mas vencendo esse jogo aí, por exemplo, e o Bologne empatando ou perdendo, ele já fica bem próximo aí de garantir seu acesso, né? Lembrando que são 34 partidos, então vão ficar restando aí 4 partidas depois dessa rodada, né? E o visitante aqui dessa partida é o Nimes, que jogando fora de casa tem uma das piores campanhas, né? A gente vai ver aqui a equipe em 14 partidas fora de casa venceu apenas um jogo, empatou 4 e perdeu 9, né? Então uma equipe que não tem um bom desempenho fora de casa, né? E com isso está brigando aí para não ser rebaixado com 28 pontos. O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aqui 2 vitórias do Nantes e 3 vitórias do Nimes, né? Porém, pelo momento que vai vivendo, o time da casa aí tem grande favoritismo, né? Os últimos 5 jogos em casa do Nantes, 4 vitórias e 1 derrota, e com isso a gente vai pegar a primeira opção aqui nesse jogo, galera, e eu vou mostrar aqui agora para vocês. A dica casa vence, né? O Nantes para vencer esse jogo, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, talvez um 2-0. Agora o próximo jogo, o Campeonato da Arábia Saudita, o Sauditão, a gente vai ter aí o Al Qadsiya contra o Al Khulud. Jogo 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Al Qadsiya e a gente vai ver o Al Qadsiya aí tentando entrar, né, nesse grupo dos 3 melhores para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, né? A equipe está em 5º lugar com 56 pontos, vencendo esse jogo vai a 59 e fica apenas 1 ponto atrás aí do Al Nassr, né, que é o terceiro colocado. Acredito que é um jogo interessante para vencer, especialmente que vai pegar o Al Khulud, que é uma equipe que vem de 5 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos, né? Tá numa sequência horrível com 31 pontos.
ainda tem chance, né, de ser rebaixado e nenhuma chance, né, de conquistar nada aqui em cima, né? Então ele tem que se preocupar mais com a parte de baixo do que tentar terminar aqui do meio da tabela para cima, né? Então, situação complicada aí para o visitante. O confronto direto aqui a gente vai ver 4 vitórias do Al-Qadsi e 1 vitória do Al-Khulud. Então aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar, galera, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica casa vence, né? Al-Qadsi para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Qadsiya. Agora vamos aqui pro próximo jogo, Campeonato Francês Ligue 1, né? A elite aí do Campeonato Francês. Vamos ter o Nice jogando em casa contra o Reims. 3h45 da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo do Nice, né, que é uma equipe que está tentando aí ficar entre pelo menos 4 melhores, né, e garantir uma vaga na Champions da próxima temporada. Atualmente a equipe está em 6º lugar, porém tudo embolado, né, se a gente for pegar aqui do 2º colocado até aqui o 7º, tá tudo embolado, todo mundo ainda tem chance aí de pegar a vaga na Champions, né. O Nice vencendo esse jogo, por exemplo, vai a 57 pontos, então ele passa o Lyon, passa o Mônaco e passa também o Lille, né, e fica 1 ponto atrás aí do vice-líder, que é o Olympique de Marseille atualmente. Já o visitante aqui, o Reims, está com 33 pontos. Acredito que não vai ser rebaixado, mas também não vai conquistar nada aqui na parte de cima da tabela, né? E nesse confronto aí, eu particularmente acredito muito na vitória do Nice, né? Que vem de uma vitória muito importante contra o PSG fora de casa por 3-1, quebrando a invencibilidade do PSG, que não tinha perdido para ninguém, né? Então a única derrota do PSG foi essa última rodada aí contra o Nice, né? Então com isso aí, a equipe vem motivada aí para conquistar mais uma vitória. Confronto direto são 2 vitórias do Nice e 3 empates nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 para o Nice. Agora vamos aqui para o próximo jogo, o Campeonato da Irlanda, Divisão Premier, né? A gente vai ter os Sligo Rovers contra o Drogheda. Jogo que acontece aqui 3h45 da tarde, jogo onde eu vejo um mercado de gols interessante, até mesmo aí o Drogheda para vencer ou empatar, né? A equipe é líder do campeonato com 20 pontos, né? 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 20 pontos aí até o momento. E o time da casa aí, os Sligo Rovers, é o último colocado com 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, são 3 vitórias do Drogheda e 2 vitórias aqui do Sligo Rovers, né? Então, assim, tem o favoritismo e o momento aí do Drogheda é bem mais interessante do que o Sligo Rovers, né? Então, aqui nesse confronto, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica fora ou empate, né? Drogheda ou empate, e a segunda opção, mais de 1,5 gols, que também é bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, Premier League. Vamos ter o Manchester City jogando em casa contra o Wolverhampton, que está on fire, né? Wolverhampton aí 5 vitórias seguidas no campeonato inglês. Jogo que acontece 4 horas da tarde. Jogo muito importante para o Manchester City, né? Que ainda tem aí a questão de tentar conquistar uma vaga aí na Champions, né? Lembrando que aqui no campeonato inglês são 5 vagas, né? E com isso o Manchester City atualmente está em 4º lugar, está conquistando essa vaga, porém tem equipes aí como Aston Villa, Nottingham, que podem entrar nessa briga aí, né? Estão na briga, na verdade, né? Para tentar entrar aí no grupo dos 5 melhores, e o Manchester City precisa mais do que nunca aí dessa vitória em casa, né? Vem de uma sequência boa de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, e o Wolverhampton, como eu falei, está no meio da tabela, conseguiu 5 vitórias seguidas, o que, querendo ou não, ajudou a equipe se distanciar aí da zona do rebaixamento, né? E se livrou, né, da zona do rebaixamento, porque o Ipswich aí, a 2 rodadas, acabou se consagrando aí o último rebaixado do campeonato inglês. Então, teoricamente aqui, né, galera, a gente vai ter um jogo aí onde o Wolverhampton só vai cumprir tabela, né? Vamos ver se vai querer encrespar para cima do Manchester City, mas pela importância do jogo mais para o Manchester City do que para o Wolverhampton, acredito que o City aí tem favoritismo para vencer. Os últimos 5 jogos do confronto direto são 4 vitórias do Manchester City e 1 vitória do Wolverhampton. Então aqui nesse jogo, galera, a gente vai pela lógica, né? A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Manchester City para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vou aqui para o próximo jogo, Campeonato Português, Liga Portugal. Vamos ter o Porto jogando em casa contra o Moreirense.
4h15 da tarde esse jogo, né? Jogo muito importante para o Porto, né? Que precisa mais do que nunca dessa vitória. É uma equipe que precisa aí vencer para tentar pegar pelo menos uma vaga na Liga Europa, fase de liga, né? Atualmente está ficando em quarto lugar aí, está ficando com aquela qualificação ainda, né? Então o Porto, se deseja já ir direto para a fase de liga, precisa mais do que nunca dessa vitória em casa, né? Especialmente que o Braga vai fazendo uma ótima campanha e está aí nessa briga para ficar entre os 3 melhores. Primeiro, segundo colocado aqui vai ficar essa briga entre Sport e Benfica mesmo, então não adianta nem falar que Braga ou Porto tem chance aí de conquistar a vaga na Champions, porque é quase impossível. Quase impossível não, impossível, né? E o Moreirense está aqui em 10º lugar, né? Com 36 pontos aqui no meio da tabela. Não vai ser rebaixado e também não vai conquistar nada aqui em cima, né? Então, teoricamente vai cumprir tabela, mas é uma equipezinha chata, né? O confronto direto aqui, o Porto tem favoritismo. 4 vitórias do Porto e uma vitória do Moreirense aí nesses últimos 5 jogos. Então aqui, pela lógica, galera, a gente vai com a vitória do Porto, né? Primeira opção aqui, casa vence, né? Porto para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Porto, 2-1 casa. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, né? Campeonato Brasileiro aí, rodada 7, né? A gente vai ter o primeiro jogo dessa 7ª rodada, São Paulo e Fortaleza, 9h30 da noite. São Paulo vai estar jogando em casa, não vai ser jogo fácil porque o Fortaleza é uma equipezinha chata e o São Paulo até o momento aí não perdeu, porém empatou demais, né? Uma vitória e 5 empates, né? 8 pontos até o momento aí para o São Paulo aqui em 10º lugar. E o Fortaleza, por sua vez, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, não faz um início de Brasileirão interessante, né? Os últimos 5 jogos aqui do São Paulo, 3 vitórias, 2 empates. E os últimos 5 jogos do Fortaleza, 3 empates e 2 derrotas. O confronto direto aqui, o Fortaleza costuma levar melhor, né? Por incrível que pareça, o Fortaleza venceu 4 vezes e teve um empate nos últimos 5 jogos, né? Então vai ser parada dura, né? O São Paulo mesmo jogando em casa, eu não vejo favoritismo total pro São Paulo vencer esse jogo não, tá, galera? Acredito aí que a gente vai ter um jogo aí que possivelmente pode terminar empatado. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, tá, galera? Eu particularmente estou acreditando que vai terminar empatado aí, um empate com gols nesse jogo entre São Paulo e Fortaleza. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa sexta-feira, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? E agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete da rodada e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Premier League, jogo entre Manchester City e Wolverhampton, a gente pegou aqui vitória do Manchester City. Segundo jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter o Nice contra o Reims. A gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre São Paulo e Fortaleza, a gente pegou São Paulo mais de meio gol, né? No caso, o São Paulo tem que marcar apenas 1 gol aí, independente do resultado final, tá? Marcou um golzinho aí, o São Paulo já é green. No final, a gente teve uma odd aqui de 1,97, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$197,72. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete vai estar aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá, galera? Só você clicar nesse link, você já vai direto para o bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer sua entrada e pronto, show? Lembrando que a gente fez esse bilhete aqui lá na Estrela Bet, então se você não tem cadastro, já clica nesse link aí, faça seu cadastro na Estrela Bet. Aproveita as vantagens que tem dentro do site, né? Lembrando que lá dentro tem a opção de encerrar a aposta, criação de aposta, aposta antecipada, igual o jogo do Manchester City aqui, né? O Manchester City abrir 2 gols de diferença já dá green, independente do resultado final. Tem a opção também aí das odds turbinada, né? Alguns jogos importantes da rodada aí sempre vai ter uma odd aí com um aumento, né, uma porcentagem de aumento aí na odd final, e também tem a porcentagem de lucro nos bilhetes, né, uma porcentagem extra, né, quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá um possível lucro no final, o que é bem interessante, tá? Então aproveita aí, clica no link, faz seu cadastro na Estrela Bet, aproveita essas vantagens, né, que tem dentro do site, e também aproveita para criar esse bilhetezinho aqui que ficou muito bom, né? Vamos em busca aí desse green nessa rodada aí, e eu tô bem confiante. Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!